Estamos todos alegres, não somente pelo motivo do privilégio de vir ao templo, ao santuário, mas também por nessa noite fazer menção de que um dia um Deus e o Deus se fez homens, se fez carne, habitou entre nós para poder nos dar de presente a salvação e o direito de morar na glória. Amém? Lucas capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 6 até o versículo 18. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Amém? Tome o seu assento. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus não é um riacho, não é um rio, não é uma lagoa. A palavra de Deus é um oceano profundo que até hoje ninguém conseguiu encontrar o final. Eu aprendi lendo a Bíblia que o livro dos livros, que é as Sagradas Escrituras, é um livro de códigos. Existem versículos que o irmão vai ler e logo entender. Existem outros que a irmã vai ler
e vai precisar decifrar aquele código. Jesus é o centro da Bíblia. O Cristo é o assunto principal do livro dos livros. E ele veio ao mundo e curou os enfermos. Mas o propósito maior não era curar os enfermos. Veio ao mundo e desfez as obras de Satanás, expulsou demônios. Mas o propósito maior não era expulsar demônios. Veio ao mundo e repreendeu os religiosos da época. Veio ao mundo e confrontou o sistema político romano da época. Mas o seu propósito principal não era defender, debater no campo das ideias contra Roma, nem combater o sistema político da época. O propósito primordial, o maior propósito, o primeiro propósito, o propósito principal do verbo se fazer carne e habitar entre nós, foi devolver ao homem o que o homem perdeu no princípio dos princípios. Nos dias de Adão e de Eva, o homem perdeu a amizade, a comunhão com Deus. E ao longo da história, o pecado foi ganhando campo e vasto campo na vida dos homens. O pecado é como uma lepra, é como uma peste. Ela vai sendo transmitida, ela vai passando de pessoa em pessoa. E Jesus veio para trazer o remédio que iria curar a raça humana desta peste, desta lepra chamada pecado. E só com o antídoto contra o veneno chamado pecado, só com o remédio contra a lepra chamada pecado, é que o homem voltaria a ter comunhão, amizade com Deus. Assim como houve nos dias de Adão, em que Adão descia no jardim e conversava com o homem todos os dias. Então o propósito maior da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, a saber, Jesus, se fazer carne, encarnar, descer à terra, morar 9 meses no ventre de Maria, se fazer homem, se fazer feto, se fazer bebê, nascer, foi para que o homem pudesse entender que pelo sacrifício salvífico dele na cruz do meio, nós temos direito adquirido por Cristo Jesus de caminharmos com Deus novamente. Esse direito retornou para mim, retornou para você. Estou afirmando, é um direito seu. Você ganhou de graça. Mas não foi de graça. Custou a morte, a ressurreição, custou o sacrifício, custou a cruz, custou a vida do Filho de Deus. Então Jesus nasceu. Mas para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Mas por que Jesus morreu? Jesus morreu para vencer. Ele nasceu para morrer e ele morreu para vencer. Eu vou dizer novamente para despertar você. Ele nasceu para morrer e ele morreu para vencer.
Ele nasceu para morrer, porque a sua morte, o seu sacrifício, o seu sangue inocente devolveu a comunhão e a amizade que havia entre os homens e Deus. Mas ele morreu para vencer: primeiro, vencer o diabo; segundo, vencer a morte; terceiro, vencer o pecado. E nessa vitória, que eu chamo de ressurreição, devolver para cada um de nós a comunhão com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem nessa noite pode sorrir para alguém que está perto de você e dizer para ele: foi tudo por amor a você? Não há cientificamente comprovação de que no dia 25 do último mês do ano, Jesus nasceu. Há um cálculo feito por algumas pessoas em que a diferença entre o nascimento de Jesus e de João é de 6 meses. Como alguma tradição iniciou pensando que um nasceu 6 meses do outro, por isso em junho, junino, João, e em dezembro, Jesus. Mas não sabemos se foi em janeiro, se foi em fevereiro, se foi em março, se foi em abril, se foi em maio, se foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, se foi na primeira semana, segunda semana, terceira semana, última semana, se foi no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não sabemos que dia Jesus nasceu. Sabemos biblicamente que a diferença do nascimento de um para o outro é de 6 meses, e sabemos que os dois nasceram. Tanto João nasceu como Jesus nasceu. Essa verdade ninguém nunca vai apagar. Eu não sei se você me acompanha nessa noite, se você me entende aqui, mas eu sou tão crente no nascimento de Jesus, que eu acredito que Jesus nasceu com tanta fé e com tanta força, que há mais certeza na minha alma que Jesus nasceu do que Cristóvão Colombo descobriu a América e de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. As pessoas têm uma certeza cabal, nunca tiveram acesso a um documento antigo a não ser os livros da escola, e elas pregam que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, e elas afirmam que foi um Cristóvão Colombo que descobriu a América. Mas quando você diz que Jesus nasceu, que Jesus viveu, alguém vai se levantar e falar contra. Pois eu acredito muito mais que Jesus nasceu, viveu entre nós 33 anos, morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, está vivo, se assentou à destra de Deus Pai e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu acredito muito mais nisso do que na existência de Pedro Álvares Cabral e de que Cristóvão Colombo. Quem aqui acredita que Jesus esteve na terra entre nós? Sorria para 2 pessoas e diga: o importante é que ele nasceu. Fale para alguém aí: o importante é que ele nasceu. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dizer bem forte: Jesus um dia nasceu. Pode ser? 1, 2, 3. Vamos melhorar. Agora é para valer. Muita gente, pouco barulho. Agora é para valer. 1, 2, 3. Jesus um dia nasceu porque é uma promessa bíblica anunciada ao longo dos anos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é chamado de semente de mulher. E o próprio Deus disse: da semente da mulher vai nascer um homem. Da semente da mulher vai surgir um homem que será ferido no calcanhar, mas vai ferir a cabeça da serpente. E a Bíblia diz: e o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo do vosso pé. Então sabemos perfeitamente que o Deus Todo-Poderoso prometeu a chegada de um ser humano que seria apenas semente da mulher. Já disse isto nesse altar, repito esta noite: todo ser humano é a somatória, a união da semente de um homem com a semente de uma mulher. Quando seu pai se deitou com sua mãe, então
ali houve a união da semente do homem, que é o espermatozoide, a semente da mulher, que é o óvulo. Todo homem tem uma semente dentro dele, espermatozoide. Toda mulher tem uma semente dentro dela, o óvulo. E a somatória, a união das duas sementes, semente de homem com a semente de mulher, gera vida, gera um feto, gera um bebê. Porém, o Filho de Deus veio à terra sem a interferência, sem a intervenção masculina. Por isso ele é chamado em Gênesis 3,15 de semente de mulher. Misael é semente de homem com semente de mulher. Misael é semente de Abílio e semente de Marili. Ariane é semente de homem com semente de mulher. Ariane é semente do pastor Wagner e da pastora Cláudia. Áquisa é semente de homem e semente de mulher. Áquisa é semente de Misael e semente de Ariane. Mas Jesus é o único que só ele mesmo pode ser chamado de semente de mulher, porque não houve contato com homem algum. Maria virgem foi cheia do Espírito Santo, e o ventre de Maria, o útero de Maria, o óvulo de Maria foi cheio do Espírito Santo, gerando então um bebê, que é o bebê que salvaria e salvou a humanidade do pecado, do juízo e da morte. Então a promessa foi feita em Gênesis 3,15, mas em Lucas capítulo 2 a promessa se cumpriu. A semente de mulher veio ao mundo, a semente de mulher chegou na terra. O diabo fez de tudo para atrapalhar, mas ele não conseguiu, porque já estava traçado um plano de redenção, de salvação, de regeneração, de restauração, um plano onde haveria uma unidade entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para dizer que um dia o menino nos nasceu, o menino Jesus veio à terra, nasceu para morrer, morreu para vencer e venceu, e deu de presente para cada um de nós a salvação. Quem pode levantar as duas mãos? Quem pode dar um glória bem forte? Quem pode aplaudir a Jesus por nascer e viver em nosso meio? Está escrito em Isaías capítulo 7, no versículo 8. Eu pediria o auxílio do telão para que esse texto estivesse exposto no telão da igreja. Mas quem tiver uma Bíblia física pode abrir. Isaías capítulo 7, no versículo de número 8. Glória a Deus. Eu tenho me atrapalhado bem ali na hora aqui. Põe então Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Escutem isso aqui: um menino nos nasceu. Isto aqui aconteceu 700 anos antes de Lucas capítulo 2, 700 anos antes de Jesus vir à terra. Isso aqui aconteceu. Isaías abre a boca e diz: um menino nos nasceu. Calma aí,
Jesus nasceria 700 anos depois de Isaías. E Isaías fala, nos nasceu. Ele deveria dizer, um menino nos nascerá. Isto é, no futuro, um menino há de nascer, um menino vai nascer. Mas ele diz, um menino nos nasceu, um menino nos nasceu. Ele está falando no presente. Por que que ele está falando no presente? Ele está falando no presente porque Jesus mora na eternidade. Jesus não mora no tempo. Eu moro no tempo, mas ele mora na eternidade. Foi feliz o escritor aos Hebreus quando disse, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos o costume de dizer que ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Nós falamos isso, ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Por quê? Porque quem foi não é mais. Por quê? Porque quem será é porque não está sendo. Misael foi ontem, Misael é hoje e provavelmente será amanhã. Qualquer ser humano foi ontem, qualquer ser humano é hoje, qualquer ser humano será amanhã. Mas Jesus não. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã e eternamente. Quem pode louvar porque ele sempre é? Quem pode louvar porque ele sempre é? Por isso Isaías profetizou, um menino nos nasceu. Por que nos nasceu? Porque com ele não vale passado, com ele não vale futuro. Ele mora no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, porque ele mora na eternidade. Um menino nos nasceu. Folheando a Bíblia, eu percebi que Isaías tinha toda a razão em dizer que um menino nos nasceu e não um menino nascerá. Por quê? Porque o menino que nasceu já estava programado desde a fundação do mundo. O menino que nasceu, segundo Apocalipse capítulo 13 versículo 8, já estava morto desde a fundação do mundo. Por isso eu digo que Jesus nasceu para morrer. A maior certeza que um ser humano tem é que um dia vai morrer, mas ninguém nasce desejando morrer, e ninguém que assiste o nascimento de um bebê vai pensar no dia último desse bebê, da sua morte. Mas Jesus, quando nasceu, já sabia que iria morrer, porque em Apocalipse capítulo 13 no versículo 8 está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidiu formar, criar o mundo, já estava planejado nas anotações de Deus que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, morreria. Mas no dia que o mundo foi formado, o Cordeiro já estava morto. É por isso que quando João apareceu, João parou o batismo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu vim aqui nessa noite afirmar que Jesus desceu à terra, que Jesus nasceu, e o principal motivo do seu nascimento foi perdoar a humanidade dos pecados. Quem nessa noite louva Ele pelo perdão dos pecados? O principal motivo do nascimento de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, foi devolver a comunhão, a amizade entre Deus e os homens. E o principal motivo da vinda de Jesus, Deus à terra, da segunda pessoa da Trindade à terra, foi um dia apagar
apagar o meu nome do livro da morte, escrever o meu nome no livro da vida, e um dia nós entraremos no céu de glória, porque um dia ele nasceu como homem, porque um dia ele morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Quem nessa noite tem motivo para louvar, aplauda a Ele, glorifique a Ele e adore a Ele. Eu vou devolver o microfone a quem de direito agora. Mas antes que ele viesse, a Bíblia já afirmava que ele viria. Agora sim, Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa promessa é tão antiga que nos dias de Moisés, Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés anunciou que Jesus viria à terra. Engana-se quem fala que somente foi Isaías que anunciou a vinda do Messias. Deuteronômio 18, no versículo 15, está escrito: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Já estava sendo anunciado que o Messias viria à terra. O último profeta, e apesar da Bíblia não estar organizada em ordem cronológica, mas o último profeta com a última profecia foi Malaquias. Se alguém me ouve, diga bem forte amém. E Malaquias entrega a última profecia, e entre o último capítulo de Malaquias e o primeiro versículo de Mateus, toda a Bíblia tem uma página branca. A minha tem. Essa página branca que existe entre o último capítulo do Antigo Testamento e o primeiro versículo do Novo Testamento, ela está em branca de propósito. É porque por 500 anos Deus se calou. Deus se calou, Deus não fala nada, Deus não diz nada. Quem sabe o diabo até disse: Deus esqueceu do que prometeu. Deus esqueceu que ia enviar um homem que ia esmagar a minha cabeça. Quem sabe o diabo disse: Deus esqueceu o interesse que tinha pelo ser humano. Deus esqueceu, Deus virou as costas para o homem, porque o homem pecou tanto, virou as costas para Deus, adorou a ídolos, adorou a estátua, adorou a deuses feitos de barro, de madeira, de gesso. O homem pensa em si mesmo, o homem é mau, é maligno, o homem é perverso, o homem está prevaricando, o homem está longe de Deus. Então Deus abandonou o homem, Deus esqueceu o homem, dizia o diabo. Mas de repente, do nada, e nada acontece do nada, mas o diabo está esquecido, e de repente, no céu, em cima de Belém, a glória de Deus desce na terra, e envolve pastores que cuidavam de ovelhas. Por que que a glória de Deus não desceu e envolveu pedreiros? Por que que a glória de Deus não desceu e envolveu carpinteiros? Por que que a glória de Deus não desceu e envolveu qualquer pessoa de outra profissão? Mas a Bíblia diz que Deus
Deus mandou uma Shekinah, uma glória. Deus mandou resplendor de glória ao pasto, onde pastores em Belém estavam vigiando as ovelhas de salteadores e de lobos, e os pastores estavam ali acordados e as ovelhas dormindo. De repente a glória de Deus desceu, e quando a glória de Deus desceu, eles ficaram aterrorizados com medo, e um anjo desceu e disse: não temais, nós trazemos boas notícias. O Filho de Deus nasceu, o Cristo nasceu, o Salvador da humanidade nasceu. Eu imagino os demônios escutando: como é que é? Ele nasceu, e de repente abre-se o céu. Quem crê que o céu se abre, dá um glória maior do que eu aí. O céu abriu e exércitos, no plural, celestiais, apareceram e começaram a cantar. Um coral que cantava diferente, Os pastores viram a glória, os pastores viram um anjo, e os pastores viram um coral cantando lá em cima. Não sei se nas nuvens, se perto das estrelas, ou se a 150 metros de altura, mas os corais celestiais cantavam, e eles diziam: só pode ser verdade, isso não é uma brincadeira. Jesus nasceu, o Filho de Deus nasceu, o Messias nasceu, o Cordeiro nasceu, o enviado do Senhor nasceu, o anunciado por Moisés, por Isaías em Gênesis, ele chegou. E então o anjo disse: há um sinal, o sinal é que ele está numa manjedoura, o sinal é que ele está em volta de panos. E eles foram procurar, e quando eles chegaram numa manjedoura, lá estava seu Zé, lá estava a irmã Maria, e lá estava o menino Jesus em volta de panos, numa manjedoura. E vou lhe dizer mais: de repente aparecem 3 reis, que a Bíblia chama de magos, porque na verdade os judeus não queriam que Jesus estivesse em evidência que teve, porque mago tem a ver com mágica, mago tem a ver com magia, mago tem a ver com magia envolvendo os astros, as estrelas. Então o que escreveu Mateus levou para o lado da magia, simplesmente para agradar os judeus, mas não eram magos nem mágicos, eles eram reis. Quando os reis chegaram, eles trouxeram incenso, trouxeram mirra, trouxeram ouro, e não digo eu, mas diz a Bíblia, eles adoraram Jesus, eles dobraram os joelhos e eles adoraram Jesus. Ele sendo rei com reinos, ele sendo rei com suas nações, suas pátrias, eles se dobraram diante de Jesus. Por que que eles se dobraram diante de um bebê? Por que que eles se dobraram diante de uma criança? Por que que eles se dobraram na manjedoura? Um rei que não ia nem na esquina, foi na manjedoura de Jesus, porque quem estava lá dentro não era comum, não era qualquer um, quem estava lá dentro era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem estava lá dentro era diferente. Eu aprendo muito aqui: não importa onde você estiver, não importa onde eu estiver, a honra vai chegar, nem que seja na manjedoura, a honra vai chegar. Não importa o teu endereço, pode ser na favela, pode ser numa rua feia, pode ser no bairro mais perigoso de Juazeiro. Se Deus decidiu te honrar, a honra vai chegar lá, na roça, na zona rural, onde o correio não chega. Se Deus decidiu te honrar, a honra vai chegar lá. O diabo está querendo substituir o verdadeiro sentido do Natal, mas dá um toque no ombro de quem está do seu lado aí agora. Toda a igreja fazendo isso, diga para ela, para ele: não esqueça, o sentido do Natal não é Papai Noel. Fala para alguém: não esqueça, o sentido do Natal é Jesus que nasceu. O sentido do Natal é Jesus que nasceu. O Natal tem árvore de Natal, tudo bem. O Natal tem Papai Noel por aí, ok. O Natal tem tudo, mas isso não vai enganar a igreja nem a nossa família. O verdadeiro sentido do Natal não é um velhinho. O verdadeiro sentido do Natal é um bebê. O verdadeiro
verdadeiro sentido do Natal não é aquele que traz presente. O verdadeiro sentido do Natal é aquele que ganhou 3 presentes. O verdadeiro sentido do Natal não é aquele que morou na neve. O verdadeiro sentido do Natal é aquele que veio em Belém da Judeia. O verdadeiro sentido do Natal não tem a ver com hienas que voam. O verdadeiro sentido do Natal tem a ver com manjedoura, com animais do campo. O verdadeiro sentido do Natal não tem a ver com nada disso que você está vendo por aí, com esses brilhos todos. A única estrela que brilha no nosso Natal se chama Jesus de Nazaré. O verdadeiro sentido do Natal são os anjos cantando no céu. O verdadeiro sentido do Natal são pastores dizendo: ele nasceu. O verdadeiro sentido do Natal é Maria dizendo: ele é o Filho de Deus. O verdadeiro sentido do Natal é o diabo sabendo que nasceu aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O verdadeiro sentido do Natal é o perdão dos nossos pecados através de um homem puro, através de um homem inocente. Quem tem certeza que Jesus nasceu, levante a mão e dê um glória para acordar Juazeiro inteiro aí. Trinta segundos de gratidão por ele ter nascido. Você pode, com os olhos fechados, louvar, glorificar, adorar, agradecer. Você pode, você pode. Nós não somos religiosos, não estamos aqui simplesmente metralhando o Natal de hoje em dia. Não é isso. Estamos dizendo: aproveite o ensejo que todos estão de olho no Natal e diga: você sabe por que o Natal existe? É porque Jesus nasceu. É porque um Deus se fez carne e habitou entre nós. É porque Ele nos amou tanto que Ele desceu do céu e veio morar na terra. Orimikai Chovasui. Eu encerro agora. Ele nasceu, mas Ele quer nascer também dentro do coração do ser humano. Ele nasceu de maneira coletiva, Ele nasceu para todos os homens, mas Ele quer nascer também dentro de você. Quem sabe hoje tem alguém aqui no culto que está afastada, que está afastado do caminho do Senhor, que já congregou, já esteve na igreja, já adorou, mas se esfriou. Hoje é dia de você voltar para Jesus, porque Ele deixou a sua glória, se humilhou, se fez homem, por te amar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe está me ouvindo aqui nessa noite alguém que foi convidado para estar no culto dos crentes. Vamos lá na igreja, hoje é o culto do Natal, um culto especial. E você ainda não fez um compromisso, aliança com Deus. Eu quero dizer para você: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e para nos levar para o céu. Ele mora na eternidade, e Ele saiu da eternidade e entrou no tempo, porque nós moramos no tempo. Então Ele viveu no tempo, para um dia nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade.
Se tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se tem alguém em nosso meio que quer voltar para Jesus, venha, porque Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Toda a igreja fique de pé, por favor. Vou cantar uma canção antiga aqui, de 1900 e me esqueci. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Quem lembra dessa canção, cante. Se isso não for amor, o oceano não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Se tem alguém para aceitar Jesus, venha. O céu não é